Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos se aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a luz. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo e disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, vamos escutar o Evangelho, na pessoa do Pai Eliseu, quero saudar todos os pais e os presentes. Eu gostaria também de saudar esta comunidade que hoje vive um momento significativo, importante, da sua própria caminhada. Hoje, de fato, era chamada a acolher oficialmente o Senhor Padre, Padre da Vida, o Senhor Vicário, Padre Eliseu. Eu sempre costumo dizer que nesta celebração de posse, nós podemos experimentar aquilo que manifesta, digamos assim, o caráter pastoral da Igreja. Porque a gente percebe que Cristo vive e age através dos ministros aos quais Cristo confia na força do seu evangelho. Mas, ao mesmo tempo, a comunidade também é chamada a viver este momento para que ela se sinta parte viva desta família. É interessante, portanto, entrarmos nesta celebração com o espírito da liturgia deste quarto domingo do tempo comum. As bem-aventuranças que acabamos de ouvir, podemos dizer assim, estender o nosso coração. As bem-aventuranças parecem oito loucuras, que, porém, fazem a felicidade do discípulo de Jesus. É uma felicidade paradoxal, uma felicidade inversa à escala dos valores deste mundo. Mas as bem-aventuranças não são uma promessa de algo que vai chegar. Não são uma promessa de algo que Deus vai realizar no futuro. São as bem-aventuranças um programa de vida que permite que a alegria de Deus chegue aos nossos corações.
Parece quase uma tábua com consolação para os tristes. Na verdade, se a gente meditar bem, compreender as palavras de Jesus, nós encontramos as bem-aventuranças do programa essencial do cristão. É verdade. Em primeiro lugar, são felicitados os pobres, os deserdados, os esmagados, os humildes, os últimos. Isto é, um pequeno trecho entre aqueles que já não têm nada a perder. Por quê? Porque esperam tudo de Deus. É isso que quer dizer Jesus como a primeira leitura. Quem espera tudo de Deus será uma pessoa feliz. Estes são os felizes. Não pela pobreza, não pela dureza da vida, mas porque a ordem nova do reino, a nova ordem do reino que Jesus traz, faz dele algo preferencial, o seu amor. São felizes agora, diz Jesus no Evangelho, tendo em conta um futuro que se abre dentro deles. De fato, se nós pensarmos na situação dos discípulos naquele tempo, como a nossa situação, vista do alto, esconde uma vida verdadeira, uma vida profunda, que tem sim uma promessa, mas que tem também uma certeza. Esta promessa de Jesus realiza de verdade o amor, que é sempre para nós cristãos uma saída de nós mesmos. As bem-aventuranças nos pedem isso, sair de nós mesmos. Por isso, ter as bem-aventuranças exige uma diversidade. A gente, uma vez falando, quer tudo para si, de fora para dentro. As bem-aventuranças é uma diversidade de dentro para fora. A nossa vida deve ser uma vida em saída, uma vida que vai ao encontro. É esta que é a vida de Jesus. É por isso que as bem-aventuranças são antes de tudo o retrato de Jesus. É de Jesus Cristo crucificado e ressuscitado. Ao mesmo tempo, ela descreve o retrato do discípulo. Por isso que São Paulo, o apóstolo Paulo, nos convidava na segunda leitura do livro. Considerai vós mesmos, irmãos, como fostes chamados por Deus, pois entre vós não há muitos sábios de sabedoria humana, nem muitos poderosos, nem muitos nobres. Na verdade, Deus escolheu o que o mundo considera como estúpido para se confundir os sábios. Deus escolheu o que o mundo considera como fraco para se confundir o que é forte. E, portanto, nós podemos, à luz daquilo que São Paulo afirma, traduzir as minhas bem-aventuranças para nós hoje. Felizes os pobres pelo Espírito, isto é, imitai aquele que sendo rico se fez pobre por vós. Felizes os mansos, imitai aquele que disse: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Felizes os que choram, isto é, imitai aquele que chorou sobre Jerusalém. Felizes os que têm fome e sede de justiça, imitai aquele que disse: meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou. Felizes os misericordiosos, isto é, imitai aquele que se fez socorrer ferido pelos ladrões,
sobre os seus lábios não se encontrou contra a missa. Felizes os pacíficos, imitai aquele que disse em favor dos seus perseguidores: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Enfim, felizes os que sofrem perseguição por causa da justiça. Isto é, imitai aquele que sofreu por vós, deixando-vos um exemplo para que sigais os seus passos. Queridos irmãos e irmãs, que esta celebração faça de nós, desde já, portadores e servidores desta felicidade, ser preso, ser imposto. É Jesus que nos diz: sejam felizes, sejam mais felizes, sejam os mais felizes, sejam hoje vocês assumem respectivamente a função de pai e de ligado paroquial. Que bonita a mensagem do Evangelho de hoje para vocês, chamados a ser felizes, a ser bem-aventurados. Por isso que as primeiras palavras são dirigidas a vocês. Procure, para dizer, procure levar as pessoas a descobrir isso, a comprometência com o seu reino. Eu sempre vendo que na verdade, a experiência cristã é fundamentalmente o encontro com Cristo. E por isso, ajude esta comunidade a dialogar com a palavra de Deus, na intimidade da oração. Celebre a beleza da fé e do amor na Eucaristia. Evita o concreto deste amor na prática da caridade. Porque esta missão envolve a todos, pastores e povo pastores. É por isso que somente na lógica do dom oferecido e recebido que poderão entender ser pastores e ser pai. Ser uma comunidade viva, articulada, missionária, impedida pela obra de Cristo, é um grande desafio que se envolve aqui enviado para todos vocês, pastores e ordinários. A gente sabe que uma comunidade cristã não pode subsistir se tiver uma maioria que espera acontecer e uma minoria reduzida que procura fazer acontecer. Não podemos ser meros simples consumidores. É necessário a colaboração de todos. Então, educar a floresta, educar a Eliseu, querida comunidade. Em todo lugar, na tomada de posse, eu lembro do seu reino, que faz com que uma comunidade possa existir, caminhar, crescer, amadurecer e se fortalecer. Valorize o conselho pastoral para os homens, o conselho para assuntos econômicos, que são instrumentos necessários, não são facultativos, são obrigatórios, indispensáveis para uma caminhada sinodal. E, sobretudo, procure incentivar as pastorais existentes, os grupos, os movimentos, em criar aquelas que ainda não estão presentes na vida da palavra.
Mas sobretudo, nunca esqueça o verdadeiro sentido de uma comunidade, o verdadeiro sentido de ser a igreja é a missão. Entre tantas exigências, o mais urgente é ainda ser a missão. Portanto, não há nada de mistério. Depois de conhecer Jesus, tem que comunicar aos outros a sua amizade. Mas que eu lembrar também algo muito simples, obrigado, dizer. Que nossa vida seja um verdadeiro testemunho. Que a nossa vida possa ser um verdadeiro testemunho. Siga o conselho de São Francisco de Assis, padroeiro desta palavra. O mesmo conselho que São Francisco dá aos seus lares. Pregue o Evangelho e, se necessário, usem as palavras. Ele quer dizer, pregue o Evangelho com a vossa mão. Que assim seja. Amém. Neste momento, o novo pároco será interrogado publicamente para manifestar sua disposição de cooperar com o bispo, trabalhando em comunhão com ele e cuidando com zelo da paróquia que lhe está sendo entregue. Filho caríssimo, diante do povo que será entregue aos teus cuidados, renova o propósito que prometeste na ordenação. Queres desempenhar sempre o teu encargo como fiel cooperador da ordem episcopal, apacentando o rebanho do Senhor sob a direção do Espírito Santo? Quero. Queres celebrar com devoção e fidelidade os mistérios de Cristo, Quero. para o louvor e glória de Deus e santificação do povo cristão, segundo a tradição da Igreja? Quero. Queres unir-te cada vez mais ao Cristo, sumo sacerdote, que se entregou ao Pai por nós, e ser com ele consagrado a Deus para a salvação dos homens? Quero. Queres com dignidade e sabedoria desempenhar o ministério da palavra, proclamando o Evangelho e ensinando a fé católica? Quero, com a graça de Deus. Prometes respeito e obediência a mim e aos meus sucessores? Prometo. Deus, que te inspirou esse bom propósito, te conduza sempre mais à perfeição. Amém. Agora, o novo pároco receberá do bispo diversos instrumentos para bem desempenhar sua missão. Sede presidencial. Jesus preside a comunidade. O bispo preside toda a diocese. E o pároco, em nome do bispo e de Jesus, preside a comunidade paroquial. A sede da presidência é entregue ao novo pároco, de onde ele nos ensinará e nos conduzirá. Recebe a sede presidencial e, em nome de Cristo e da Igreja, presida com alegria e dedicação esta porção do povo de Deus
que hoje lhe é entregue. Capela do Santíssimo. A vida espiritual dos fiéis é alimentada pela Eucaristia. Por isso, o novo pároco recebe a chave do sacrário e o abre, fazendo uma breve adoração. Lembra-te de que a Eucaristia é o ápice e a fonte de todo o culto e da vida cristã, em que se realiza a unidade do povo de Deus e se completa a construção do corpo de Cristo. Por isso, zela com todo cuidado para que a Eucaristia seja o centro de toda a ação pastoral e de toda a vida da paróquia. Batistério. Entre os ofícios do pároco está o de administrar o batismo, fazendo das pessoas novos filhos de Deus, renascidos pela graça do Espírito Santo. Recebe a água para o batismo dos novos filhos de Deus. Cuida para que a vida divina recebida neste sacramento cresça e se desenvolva sempre mais no coração dos fiéis. Confessionário. Uma das tarefas mais importantes do pároco consiste em administrar o sacramento da penitência. Por meio desse sacramento, realiza-se a reconciliação dos pecadores com Deus. Recebe a estora para a administração do sacramento da penitência. Sê zeloso nesse ministério e distribua aos pecadores as riquezas da misericórdia infinita do Senhor. No início da Santa Missa, o pároco fez sua profissão de fé. Agora, fará o juramento de fidelidade, segundo a fórmula aprovada pela
Eu, Padre Wellington Quaresma Luna, ao assumir o ofício de pároco da paróquia de São Francisco de Assis, em Ilhéus, prometo conservar sempre em comunhão com a Igreja Católica, quer em palavras por mim proferidas, quer em meu procedimento. Com grande diligência e fidelidade desempenharei os ofícios pelos quais estou ligado à função da Igreja, tanto universal quanto particular, na qual, conforme as normas do direito, eu sou chamado a exercer o meu ofício. Ao desempenhar o meu ofício, que em nome da Igreja me foi conferido, guardarei íntegro o depósito da fé, com fidelidade transmitirei e explicarei quaisquer doutrinas, portanto contrária, e este depósito serão por mim evitados. Hei de seguir e promover-lhes a disciplina comum em toda a Igreja e acatar a observância de todas as leis eclesiásticas, sobretudo aquelas que estão contidas no Código de Direito Canônico. Com obediência cristã, seguirei o que declaram os segredos dos sagrados pastores, como autênticos doutores e mestres da fé, ou que estabelecem como orientadores da Igreja, e prestarei fielmente auxílio aos bispos diocesanos, a fim de que a ação apostólica, a ser exercida em nome e por mandato da Igreja, se realize em comunhão com a mesma Igreja. Assim, Deus me ajude e este santo Evangelho que toco com minhas mãos. Irmãos e irmãs, vamos agora juntos professar a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Nous sommes